Lá na página 85, pessoal, nós continuamos com a interpretação do texto, tá? A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. E aí nós temos lá, qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa reportagem? Informar e convencer as pessoas a não desperdiçar alimentos. Número 2. Por que são citadas duas universidades estrangeiras na reportagem? Para dar credibilidade às informações, indicando que a reportagem foi baseada no estudo realizado por instituições internacionais reconhecidas, tá? Então, o texto jornalístico, ele sempre se baseia em um texto científico, né? Em um especialista, para poder dar aquela notícia, para poder fazer a reportagem, né? A notícia não, desculpa, gente, para fazer a reportagem. Então, para fazer a reportagem, é interessante que eu tenha dados, né? Esses dados científicos, dados que foram estudados, né? Não estou falando do nada, eu falo com base em informação científica, tá? Número 3. Em sua opinião, por que são apresentados tantos números na reportagem? Converse com os colegas. A resposta é pessoal, mas os números eles são apresentados justamente para dar mais credibilidade, né? É diferente de eu falar muita gente passa fome e de eu dar o número de pessoas que passam fome. Vocês percebem a diferença? Olha a diferença de eu falar assim, muita comida é jogada no lixo, mas eu não sei a quantidade. Agora, quando eu falo que 1/3 de tudo que é produzido é jogado no lixo, então eu estou deixando a minha reportagem mais verídica, com mais base, com mais dados, né? Então, a reportagem, ela sempre recorre a informações aí de especialistas para poder escrever, né, sobre determinado assunto. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Então, já vou direto na resposta: linguagem clara com dados objetivos. O infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Sim ou não? Por quê? Então, para mim ajudou, porque quando a gente bate o olho, a gente já percebe aí a divisão feita, né, dos alimentos que são aproveitados e dos alimentos que são jogados fora. Então, é interessante sim, né, e ajuda a gente a entender sim, né, pelo menos na minha opinião. Prática de oralidade, entrevista. Essa prática de oralidade nós não vamos fazer agora. E nós vamos ler um trecho de uma entrevista que foi feita, que é aquela entrevista lá que aparece um outro infográfico na entrevista, mas nós vamos fazer uma leitura para depois poder responder as questões que estão aí na página 87. Então, qual o principal prato dos atletas? Essa é uma pergunta difícil. São 202 delegações no mundo inteiro, com diferentes culturas e preferências alimentares. Tem os que seguem a alimentação muçulmana, tem os vegetarianos, os asiáticos. Temos muitos tipos de preparo de pratos e muitos ingredientes diferentes. Então, não há um prato principal, mas sim um restaurante principal, com 5.500 lugares. Também há 2 áreas de comidas frias, com variedades de saladas, peixes e leite. Só de leite temos 5 tipos diferentes, mas sabemos que os pratos mais procurados são as carnes grelhadas e as saladas. Deixa só eu voltar, gente, um pouquinho para dar o título, a apresentação para vocês entenderem melhor o texto. Aqui não dá para ler aqui, então foi retirado daqui, mas trata-se, o título é A Comida dos Atletas, repórter Mirim, né? O entrevistador foi o Antônio Whittaker
e o entrevistado Marcelo Traude. E aí nós temos as perguntas e as respostas, que a gente não consegue ler aí, mas a gente está vendo nesse texto que eu estou lendo para vocês. Como os alimentos são selecionados, tem vários critérios. Primeiro, escolhemos os alimentos a partir da cultura dos atletas, dos asiáticos, dos brasileiros. Depois, só usamos alimentos com certificação de qualidade internacional, como as carnes, que não podem ter determinado tipo de hormônio. Os peixes também têm certificados. Temos que garantir que eles foram pescados de forma correta na época certa. Tudo é verificado pela segurança sanitária. Como você se identificou com essa profissão? Eu já gostava de cozinhar, fiz vários cursos e achei todos muito legais. Eu me identifiquei com essa profissão desde o primeiro dia e sou apaixonado pelo que faço há 25 anos. E já aconteceu alguma coisa bizarra na sua cozinha? Em outras cozinhas em que eu trabalhei, já aconteceram coisas muito bizarras também. Tinha um cara que trabalhava comigo há anos que tinha uma mania de dormir embaixo da pia. Já aconteceu de explodir equipamento, ter brigas entre os cozinheiros e garçons, etc. Aí vem as perguntas, tá? Converse com os colegas sobre os itens a seguir. O título da entrevista chamou sua atenção? Aí, esse sim ou não, a resposta é pessoal. E se sim, por quê? E se não, por quê também? Em sua opinião, as perguntas feitas pelo entrevistador foram boas? Que outras perguntas você faria? Aí, a resposta pessoal também, né? Quais informações do entrevistado foram mais interessantes? Pessoal também. Nas respostas do entrevistado, aparecem marcas da língua falada como tá, né, pra, causas ou hesitações? Não, ele é direto, né? Em sua opinião, se a entrevista tivesse sido apresentada em um programa de TV, que diferenças poderiam ser observadas em relação à entrevista lida? Por quê? Provavelmente também, se eu fosse escrever um texto, eu fosse responder algumas perguntas, eu não colocaria, né, eu não colocaria o né, essas pausas. Por quê? Porque na hora que a gente fala é diferente da escrita. E a escrita de reportagem, né, ela não é uma escrita pessoal, ela é uma escrita que eu preciso quando eu estou fazendo uma entrevista ou quando eu estou fazendo uma reportagem, eu preciso utilizar uma linguagem que todas as pessoas vão entender. Então, essa linguagem precisa ser clara, precisa ser objetiva, então eu não posso ficar rodeando para escrever o meu texto jornalístico, tá? Olha, então, hora de organizar o que estudamos. Reportagem, relato de fatos e dados reais publicados em jornais, revistas, na internet, etc. Intenção: ampliar informações sobre um assunto. Linguagem: clara, dados objetivos. Construção: dados de pesquisa, uso de fotos, uso de entrevistas. Leitor: qualquer pessoa que queira se informar sobre o assunto. Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Até a página 87, fizemos a leitura e correção, né? Trabalhando com gênero textual reportagem. Semana que vem nós temos mais aula de língua portuguesa. Na sexta-feira eu volto com as correções das outras matérias. Um beijo no coração de vocês, até mais!